Nesse vídeo estarei falando da ferramenta 7 em relação a quando é necessário alterar a vigência de um associado. Nesse caso, nós gostaríamos de solicitar a todos e frisar de uma forma que não utilizem a ferramenta 7 para tal procedimento, porque na verdade era só uma ferramenta para poder auxiliar na inclusão de sócios antigos nos quais as matrículas não existem dentro do sistema. Por mais que o sistema não permite eu registrar uma duplicidade de matrícula, uma duplicidade de nome, onde o CPF é o mesmo, mas de toda forma, nós gostaríamos que sempre fosse passado por nós, entrando em contato com o nosso suporte, para nos informar, para que possamos auxiliar a maneira correta. Por mais que eu venha aqui na ferramenta 7 e vou incluir uma matrícula que já existe, como exemplo, 4776, o sistema vai informar, não é possível corrigir, já existe um cadastro com essa matrícula, então referente à duplicidade de matrículas não vai acontecer, mas de toda forma o ideal é passar para a gente, quando isso acontecer, para a gente dar o melhor procedimento para fazer, para não gerar problemas na base de dados de vocês. Por exemplo, mesmo que eu pego aqui, como aqui o CID, vou pegar o CPF aqui, que é um CPF só para teste mesmo, e vou registrar um cadastro com esse CPF e uma matrícula diferente que não existe dentro do meu banco. Vou botar aqui então qualquer nome, por exemplo, e vou só preencher os campos necessários para o sistema informar que também o CPF é verificado antes da gravação dos dados, não sendo possível eu gravar um sócio onde já existe o mesmo CPF e a mesma matrícula. Nesse requisito, a ferramenta 7 tem toda a segurança, porém, a questão do financeiro aqui, que é onde os cadastros antigos, como eu mencionei agora no início, que é necessário registrar uma matrícula antiga, a filiação que essa pessoa naquela época foi filiado, por exemplo, 1/1 de 2000 como exemplo, e seu último pagamento, para que o sistema possa dar sequência aos pagamentos. Então, quando eu coloco aqui o último pagamento, por exemplo, 31/12 de 2021, então o sistema vai entender que ele vai cobrar o próximo mês, que seria janeiro de 2022. Mas, de toda forma, nós gostaríamos de deixar bem claro que quando isso acontecer de incluir um sócio antigo, no qual não existe a matrícula dentro da base de dados, no qual a finalidade da ferramenta 7 foi criada para essa manutenção e não para poder vir aqui na vigência de um cadastro qualquer, como exemplo, e eu vou pegar um cadastro aqui qualquer e vou aqui na vigência e vou informar que essa pessoa vai começar a pagar do mês em diante 31/3 de 2022, que vai pagar o mês 4 em diante. Não fizesse por aqui, porque só estou mexendo na vigência. Nesse caso, utilize o sistema, porque o sistema tem uma opção chamada anistia, que permite você digitar essa informação, para que não haja nenhum tipo de facilidade no sentido daquilo que vai ficar tudo registrado dentro de um sistema só, não havendo a necessidade de vir aqui na ferramenta 7 para fazer essa alteração. Lembrando que somente nos casos onde não há o registro dessa pessoa, que não existe a matrícula, por isso que é muito importante que antes de utilizar a ferramenta 7, vem cá pesquisar a matrícula para ver se não existe essa matrícula dentro do sistema. Tanto aqui, tanto dentro do próprio sistema. Quando eu abro o sistema aqui, eu venho pesquisar a matrícula, pesquiso o nome, pesquiso o CPF, para não acontecer de gerar uma nova matrícula para um cadastro que talvez já é antigo, porém não tinha CPF, gerando uma duplicidade de dados. Então, é necessário o quê? Eu pesquisar a matrícula, pesquiso o nome, pesquiso o CPF, para ter certeza daquilo que eu estou fazendo, para não ter problemas em relação a isso. Lembrando que eu não precisaria de usar a ferramenta 7 em hora nenhuma, porque quando houver esse caso de incluir uma ficha antiga, basta entrar em contato conosco, com o suporte, que nós vamos fazer da melhor forma a melhor orientação para que isso não venha acontecer nenhuma desordem nesse sentido dentro da base de dados de vocês. Como um exemplo aqui, vamos pegar aqui uma matrícula, vou liberar aqui todos os sócios para ficar mais fácil, e vamos supor que a Heloísa aqui, Brumel, precisa acertar a vigência dela, que é uma sócia que já estava no sistema, com matrícula antiga, como um exemplo, já estava lá dentro e voltou a pagar as suas mensalidades sociais.
Nesse caso aqui, como eu estou usando como um exemplo, observe que eu não tenho acesso, né, mesmo clicando no botão alterar, a validade, a filiação, a nenhuma dessas opções, porque é o sistema mesmo que faz isso tudo automaticamente. Assim, também se eu vim aqui no alterar, por exemplo, em qualquer uma outra ficha, por exemplo, no Mateus aqui, eu não consigo mudar a matrícula, porque o sistema já dá essa matrícula automaticamente de acordo com a última registrada. Por isso que é importante, quando faz a inclusão de um novo sócio, sempre dentro do sistema, porque ele vai dar sequência à última matrícula registrada. Se eu faço uma matrícula aqui, vou lá na ferramenta 7, faço um outro cadastro, por exemplo, dando a nova matrícula, que às vezes acontece isso, por não ter feito dentro do sistema, então lembre, não utilize a ferramenta 7, não utilize ela para fazer um novo sócio. Porque se eu coloco a próxima matrícula aqui, um exemplo 76, beleza, vai ter a 76 sabendo que a última foi 75, mas quando eu fizer aqui no sistema, o sistema sabe que a última foi 75, ele vai querer gerar 76. Aí o sistema vai falar que já existe essa matrícula. Então vai gerar, ele não vai gerar duplicidade. Às vezes o usuário, o funcionário vai lá na ferramenta 7 para fazer esse registro que ele não conseguiu de duas formas. Alterar essa matrícula e nem incluir uma nova matrícula, devido que vai acontecer essa duplicidade. Então, nesse caso, a gente fala para quê? Não utilizar mais a ferramenta 7. Passa para a gente todo o procedimento, em qualquer dúvida que tem em relação a qualquer cadastro que vai ser feito dentro do sistema. E nesse caso, como falamos da anistia, então vamos dizer aqui que o último pagamento do Mateus fosse em 2021, qualquer coisa nesse sentido, onde há necessidade de dar uma anistia para ele começar a pagar de determinado período, por exemplo. Então eu venho aqui na situação, isso não está nenhuma, escolho aqui a anistia. Observe que quando eu escolho anistia e confirmo, o sistema automaticamente vai liberar aqui o campo válido até, que é o mesmo da ferramenta 7. Então eu vou informar que ele vai começar a pagar a partir de janeiro de 2022. Então eu vou colocar 31/12/2021 e vou confirmar. Nesse caso, o sistema automaticamente, agora quando eu fazer o recebimento dele, observe que dentro do próprio sistema, sem utilizar a ferramenta 7, não precisei fazer nada, só no próprio sistema. Então o sistema já vai trazer aqui o último pagamento dele, 31/12/2021, como informamos na anistia da vigência. E daqui para frente eu dou continuidade aos recebimentos desse associado. E assim consecutivamente em relação a todos. Então, nesse caso, novamente, evitem, não utilize a ferramenta 7. Utilize dentro do cadastro para poder fazer essas alterações onde é necessário mexer na vigência usando a opção anistia aqui. Em qualquer outra dúvida, entre em contato conosco.